6º episódio da série Decifrando o Leão, referente ao Imposto de Renda 2018. Eu me chamo Fernanda, eu estou aqui com a Luana, especialista em Imposto de Renda, e com a Aline, consultora aqui da Econete Editora. E o assunto de hoje é sobre espólio. Então, para darmos início a esse assunto, é importante a Luana comentar o que seria espólio. Bom, Fernanda, espólio é o conjunto de bens direitos da pessoa falecida, né? Assim que a pessoa falece, cria-se ali o espólio. O espólio surge naturalmente, que seria o conjunto de bens direitos dessa pessoa. Aí depois, vai haver todo o processamento de um inventário, para definir ali qual parcela do patrimônio desse espólio vai para cada beneficiário. Para efeito de imposto de renda, assim que a pessoa falece, ainda não é extinguido as obrigações que ela tem perante o fisco, bem como os direitos que ela tenha, caso ela tenha um imposto de renda a restituir, Então, somente após o processamento do inventário é que se encerra também as obrigações, e direitos dessa pessoa perante o fisco. E a questão do inventário, Aline, você pode explicar um pouquinho mais sobre ele? Claro, o inventário ele pode ter de duas formas, o judicial ou o extrajudicial. O extrajudicial é aquele feito em cartório quando as partes estão em comum acordo. Já previamente conseguem distinguir ali qual vai ser a parte cabível a cada um. E o judicial, que pode ser havido já pela questão de haver um testamento por parte do falecido, do decujus, ou por opção dos contribuintes quando eles não chegam a um consenso unilateral ali quanto à quantidade ou quanto à forma da sua partilha efetiva. Certo. A gente teve uma cliente, que ela fez uma pergunta nesse sentido. O nome dela é Gilcelene e a pergunta dela é: a declaração de espólio eu faço sempre até que saia o inventário ou uma única vez quando a pessoa falece? Se a pessoa morrer e não tiver bens a inventariar, eu sou obrigada a enviar a declaração de espólio? Então, assim que a pessoa falece, ela ainda tem ali as obrigações dela perante o fisco, tá? Então, se ela estiver, obrigada a apresentar a declaração dos demais critérios de obrigatoriedade das demais pessoas físicas, ela apresenta a declaração na figura do espólio. Tá? Então, lá na declaração a gente tem a declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva do país e declaração final de espólio. Eu acredito que seja essa que ela está perguntando se ela faz desde o falecimento até o encerramento do inventário. Na verdade, a declaração final de espólio ela faz uma vez só. Tá? Então, essa declaração final de espólio, a gente tem um prazo ali para atender, tá? Mas enquanto não houver a partilha ou a decisão judicial em relação ao inventário, ela vai ser obrigada a apresentar a declaração somente se atender os critérios de obrigatoriedade. Tá? Então, a gente viu ali que seriam receber rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, receber rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000. Então, aqueles critérios vão ter que ser analisados ali e a gente chama essas declarações de iniciais e intermediárias até que seja encerrado o inventário. Certo. Aline, na consultoria o pessoal tem muita dúvida referente às declarações inicial, intermediária e final? Tem sim, principalmente no momento em que entrega cada uma delas. A inicial e a intermediária só são entregues de fato quando o contribuinte está nas regras de obrigatoriedade. A final de espólio ela é obrigatória sim, até mesmo para fazer a partilha dos bens, que é quando sai a decisão final da partilha final de fato, Mas a inicial e a intermediária, que são as maiores dúvidas, é somente quando o contribuinte entra na regra de obrigatoriedade daquele período específico. Então, Fernanda, quando houver bens a inventariar, a declaração final de espólio é sempre obrigatória. Por mais que nos anos anteriores, ali desde a data do falecimento, o espólio não tenha entregue as declarações, a inicial e as intermediárias, porque num processo de inventário pode demorar alguns anos. Se for inventário judicial, ainda mais, porque não tem consenso entre as partes, porque tem algum menor envolvido, enfim, ou tem um testamento, aí às vezes o desfecho do inventário demora um pouquinho mais. Então, essa é a dúvida entre esse momento que a pessoa falece até o encerramento desse inventário. Bem como a Aline colocou, então só vai ser obrigatório apresentar essas declarações, a inicial e as intermediárias, se entrar nos critérios de obrigatoriedade.
E afinal, se houver bens a inventariar, tem que se apresentar obrigatoriamente, por mais que não entre em nenhum critério de obrigatoriedade, justamente para destinar os bens do espólio. Né? Então, ali na declaração vai ser informado em relação percentual quanto que cada beneficiário vai possuir em relação aos bens do espólio. Né? Então, serve justamente para isso. O prazo é que confunde também, né, Aline? Você poderia comentar um pouquinho? Os prazos são os prazos normais, tanto para inicial, quanto para intermediário, quanto para final. Então, se o meu inventário, por exemplo, encerrou em 2017, eu vou entregar uma declaração final de espólio referente ao ano calendário 2017 no exercício de 2018. Um fator que causa grande confusão também é o tipo de declaração, como a Luana explicou anteriormente. Nós temos a declaração normal, que é de ajuste anual, e a de final de espólio. A final eu só entrego quando acabou tudo, já acabou o inventário, já fiz toda a partilha. E a inicial é a declaração normal, de ajuste anual, com a identificação do contribuinte com o código 81, que é para indicar que se trata de um espólio, que esse campo específico vai te abrir dentro da declaração um campinho para você identificar, inclusive, o inventariante, para dar sequência cronológica ao teu evento completo de todo o processo de inventário e de espólio. Só tem um detalhezinho ali em relação a inventários judiciais, onde há recursos após a decisão judicial de partilha, né? Onde o trânsito em julgado vai ocorrer depois da decisão judicial de partilha. Então, se esse trânsito em julgado ocorrer até fevereiro do ano calendário seguinte ao da decisão judicial, permanece o que a Aline falou, né? Se a decisão judicial ocorreu em 2017, a declaração final do espólio vai ser entregue agora até dia 30 de abril de 2018. Agora, se o trânsito em julgado ocorreu a partir de 1º de março de 2018, a declaração final de espólio só vai ser entregue em 2019. Tá? Então, essa é uma dúvida também que tem bastante na consultoria, né? E é bom reforçar que depois da decisão judicial pode haver algum recurso, né? E daí o trânsito em julgado ocorrer só depois. Aline, quem que entrega a declaração de espólio? Então, as hipóteses que nós temos é do inventariante nos casos judiciais, do herdeiro ou do cônjuge meeiro, também chamado pela legislação dos cônjuges sobrevivente. O cônjuge sobrevivente, que seria o meeiro, né? O meeiro é o quê? Ele já tem direito ali à parte dos bens adquiridos em comum com o falecido, né? Então vai depender aí do regime de casamento também, né? Porque às vezes o meeiro ele pode figurar em 2 polos, né, como meeiro, né, participando em relação àqueles bens que foram adquiridos em comum com o falecido, ou na condição de herdeiro, né, caso o falecido tenha algum bem que não faz parte da sociedade conjugal, né? Então tem que se observar essa condição. É interessante até procurar ali uma assessoria, né? Caso o cliente fique com dúvida ali nesse momento, tá? Porque é bem delicado mesmo, porque o meeiro, né, nesse caso, ele já tem direito à parte dele, né? Só vai ser estabelecido ali no inventário, só vai ser informado qual que é a parte que já caberia a ele, não é de fato uma transferência. A transferência se faz para o herdeiro, né? Então, ali no inventário só é discriminado, né, o que já correspondia ao meeiro e o que vai ser destinado aos herdeiros na proporção de cada um. Ainda em relação, né, à pergunta da nossa cliente, a Jusilene, ela perguntou com relação quando não tem bens a inventariar, como é que fica a declaração? Nesse caso, não há obrigatoriedade de entrega, né? Se eu não tenho bens a inventariar, cessa a minha obrigação nesse momento, com o falecimento do contribuinte. Eu não faço entregas adicionais para essa situação. É só, vai requerer a baixa do CPF da pessoa na Receita Federal, tá? Levando ali a certidão de óbito, né? Declaração de que não há bens a inventariar, tá? E consegue baixar o CPF da pessoa. É importante mencionar ali, como a Aline falou em relação à obrigatoriedade da entrega da declaração, quem que fica responsável por declarar, que seria o inventariante, né, o cônjuge meeiro ou o herdeiro. Se eles não tiverem CPF, porventura, que hoje é muito difícil, né, não ter CPF, quando da entrega da declaração ali, eles podem pedir um CPF para a Receita Federal, tá? Para cumprir a obrigatoriedade da entrega da declaração. E com relação à sobrepartilha, quais são os bens, né, passíveis à sobrepartilha?
Existe ali na partilha judicial, tá? Ou extrajudicial, bens que não estão localizados na sede do juízo, ali onde está se processando o inventário, onde pode ocorrer que eles sejam sobrepartilhados num momento futuro, tá? Bens sonegados, aqueles que não foram trazidos, né, a colação de bens ali para o inventário, tá? Bens também onde haja ali uma discussão mais relevante sobre aquele bem, para quem que vai, tá? Seriam bens passíveis de sobrepartilha, ou seja, se partilhou, né, algum conjunto de bens ali do espólio, mas ainda fica algum bem para ser sobrepartilhado depois. Aí, nesse caso, tem uma particularidade em relação à declaração, né? Porque se a declaração final de espólio é do ano da partilha ou da sobrepartilha, tem que se observar se nos procedimentos, em alguns inventários ali, vai ocorrer a sobrepartilha para determinar o momento da entrega da declaração também. E a Aline tinha comentado, né, com relação ao código, né, de espólio na declaração. Você poderia explicar um pouquinho mais como é que funciona? Então, a obrigatoriedade vai ser do meio, do herdeiro, o que quer que seja, né, como vocês mesmos mencionaram, só que daí sempre vai ter que ser em nome do espólio. Do titular, isso, do titular dos rendimentos ou dos bens em questão, do contribuinte de cujos, que é o termo que a legislação utiliza para chamar o falecido, né? Então, o titular do conjunto de bens, que é o espólio, a declaração sempre vai ficar em nome dele. No primeiro momento, a inicial e a intermediária, na ficha de identificação tem um código específico para ele, que é o código 081, que identifica ele como espólio. Essa primeira fase é a mais simples, né? Os detalhes do procedimento completo vão na declaração final de espólio, onde aí já não tem mais um código específico, a declaração já tem essa característica específica. Só retomando em relação à sobrepartilha de bens, é relevante a gente ter a consciência, inclusive a preocupação de que se houve o encerramento do inventário, apresentei a declaração final de espólio, apareceu um novo bem dentro do processo, então minha declaração perdeu o efeito, tem que retificá-la, mas uma forma de retificação do final de espólio não é possível, que é a natureza da declaração. Solicito para a Receita Federal o cancelamento daquela declaração, para aquele ano calendário entrega uma intermediária novamente, e quando se der a partilha final desse novo bem incluído na partilha, incluído no conjunto de espólio, aí sim entrega uma nova declaração. Por exemplo, 2016 encerrei meu espólio, fiz toda a partilha, entreguei no exercício 2017 final de espólio. Em 2017 identifiquei que existe um novo bem a ser partilhado ainda. Então, cancelamos aquela primeira declaração do exercício 2017, entregamos uma nova como intermediário, com aquele código 81 lá no cadastro do contribuinte, e para o ano 2018, exercício 2018, ano 2017, entrega uma final de espólio com todo o conjunto de bens, inclusive os novos arrolados em 2017. Porque daí entra a questão da sobrepartilha, né? Ela é o start ali para se apresentar também uma declaração final de espólio, a partilha ou a sobrepartilha de bens, tá? E a gente comentou, né, no segundo episódio sobre dependentes, a questão da dedução sobre eles. E como que funciona essa questão quando é a declaração de espólio? Não há alterações, a figura do dependente continua sendo permitida, ainda posso ter minhas dependências em qualquer uma das minhas declarações, inicial, intermediária ou final, a legislação não me impede quanto a isso. Lembrando que se eu incluo um dependente, tem que incluir todos os rendimentos, todos os bens que ele possa ter, né? Mas vedação quanto a isso não há. Só aqueles detalhes que a gente comentou lá no episódio de dependentes, se for um dependente, né, comum, né, entre os cônjuges, somente um deles pode declarar, com exceção da declaração final de espólio, que ali se encerra, né, a condição de dependência, onde os dois podem declarar o dependente nas suas respectivas declarações. E Aline, ainda em relação às deduções, pode ser utilizada outras deduções além do dependente? Sim, mesmo contexto, né? Então eu posso usar despesas médicas, eu posso usar despesas de instrução, tanto do próprio contribuinte quanto dos seus dependentes naquele momento, naquela declaração. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Só ter ali toda a documentação comprobatória, conforme a gente comentou lá no episódio de despesas dedutíveis, prestar atenção, não incluir, né, nenhuma despesa que não seja própria do espólio ou de algum dependente informado na declaração, tá? Para não ter problema nenhum com essa parte de dedução de despesas. Certo. E ainda em relação a bens comuns, como que funcionam os privativos e o que são, né, em conjunto? Certo. Em relação aos bens, mantemos a mesma regra, todos declarados, todos devidamente documentados e definidos, inclusive com as novas normas agora, com todos os detalhes necessários.
Quanto aos bens, é mais relevante a gente tratar quanto ao cuidado em relação à valoração dos bens, né? Sempre pelo custo de aquisição, tanto os bens do próprio de cujos que serão partilhados, quanto os bens que possivelmente sejam dos dependentes que devam ser informados também nas declarações. Só mencionando nesse caso em relação aos bens comuns, que o espólio ele pode ter um bem comum com o cônjuge meeiro e esse bem estar produzindo um rendimento, né? Vamos supor que é um imóvel que está alugado, tá? Então, o que faz com esse rendimento comum? Pode fazer o que se faz em outras declarações de ajuste anual normal. O rendimento ele pode ser tributado 50% para cada cônjuge, né? No caso ali o meeiro e o espólio, ou tributado 100% na declaração de um dos dois, tá? E isso é importante mencionar porque às vezes o contribuinte acha que não pode fazer essa divisão Sim. dos rendimentos quando se trata em declarações de espólio, né? Mas nada muda em relação a isso, tá? Agora, os bens na declaração final de espólio são os seguintes, são os bens em comum, tá? Que esse espólio tenha, né? Com o cônjuge meeiro e os bens privativos dele também. Aí lá na declaração final de espólio, né, Aline, a gente tem a fichinha de bens e direitos. Na declaração final de espólio, existe algumas particularidades, né? Não é igual a ficha de bens e direitos das declarações iniciais e intermediárias. Nas declarações inicial e intermediárias, a ficha de bens é normal, tá? É igual como a gente vê na declaração de ajuste anual. Ali você só vai discriminar os bens privativos, tá? Os bens comuns, preferencialmente também nessas declarações inicial e intermediárias, vão ser declarados nessas declarações, tá? Só discrimina o bem ali sempre pelo valor de custo, conforme a Aline comentou. Na declaração final de espólio, existe lá uma situação onde você vai destinar, tá, o bem, né? Aí você vai ter que cadastrar lá na declaração os beneficiários destes bens, que vai ser o cônjuge meeiro, né, a parte que já corresponde a ele, e os herdeiros, né? E lá na ficha de bens vão ter dois campinhos, né, para o contribuinte se atentar, que seria o valor do bem na data da partilha, que seria ali o valor de custo desse bem, nada muda até então, e o valor de transferência desse bem. Esse valor de transferência vai ser determinado ali no processo de inventário, tá? Não precisa ser o valor que foi utilizado para fins de pagamento de impostos de transmissão causa-mortes, né? Ou para qualquer outro efeito ali dentro do inventário, tá? Pode ser inclusive declarado pelo valor de custo, né? Mas geralmente aí acaba se transferindo por valor de mercado, né? E importante dizer, igual como a gente falou na declaração, no episódio ali de ganho de capital, que vale ali fazer um planejamentozinho tributário, né? Em cima desse valor de transferência. Porque a gente viu que se em função do ano de aquisição ele tiver ali um percentual de redução do ganho de capital, né, ou qualquer outro benefício vinculado ali à data de aquisição do imóvel, é muito melhor pagar ganho de capital no espólio do que o herdeiro depois pagar ganho de capital caso ele venha vender esse imóvel recebido em herança. Então, o valor de transferência ali é muito importante, tá? O contribuinte esteja atento para declarar pelo valor de custo, né? Caso não seja muito vantajoso ali transferir já por valor de mercado ou por valor de mercado, né? Que daí vai ter ali a tributação de ganho de capital nessa transferência, visto que o valor de transferência é maior do que o valor do bem na data da partilha, né? Que seria o custo de aquisição. Tá? E quem que paga, né, esse imposto de renda sobre o ganho de capital? É o próprio espólio, né? Vai ser feito um DARF ali, 4600, em nome do espólio. Quem recolhe ali é o inventariante, né, com os recursos do espólio até a data para a entrega da declaração de ajuste anual. Certo. E
Aline, na consultoria, porque então, como a Luana comentou, tem o valor que seria o custo de aquisição, tem o valor, né, que seria no momento da transferência, e a gente sabe que tem no IPTU também o valor lá correspondente ao bem. Aí fica aquela dúvida, qual dos três utilizar? Então eu posso seguir essa regra de estar avaliando, ou eu só posso avaliar qual seria melhor no caso do custo de aquisição ou do valor de transferência? Como que funciona? Na verdade, o bem sempre deve ser declarado por custos de aquisição, né? No momento específico da transferência pela herança, eu posso adotar o valor de mercado ou o valor de custo, que é aquilo que a Luana estava explicando em relação ao que é mais vantajoso para o contribuinte, né? São as duas hipóteses que você tem. Geralmente, o valor de mercado já está informado na própria escritura de partilha. Geralmente, é o padrão utilizado. O valor do IPTU a gente não vai utilizar em momento nenhuma declaração, né? É só o valor venal para fins de município. Então, para a nossa declaração normal, inicial e intermediária pelo menos, sempre custo de aquisição, que é o quanto o contribuinte desembolsa para ter a propriedade do bem, e na final do espólio ele pode optar, conforme a legislação permite, pelo custo de aquisição de fato ou pelo valor de mercado. Só lembrando ali que a parte que corresponde ao meieiro, que já é dele, né, ele vai continuar declarando pelo custo de aquisição, né, conforme a data de aquisição ali na constância do casamento, né? Então, o valor que vai para o meieiro, a parte daquele bem que vai para o meieiro, ele não é atualizado, tá? Agora, se lá na declaração final do espólio foi informado um valor de mercado, ali no campinho, valor de transferência, já o herdeiro vai ter que declarar isso como custo na declaração dele, assim que ele, né, fizer a declaração dele e relacionar ali na ficha de bens a herança que ele recebeu, tá? A herança, né, ela é informada na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, a parte que corresponde ao valor da herança, tá? No código 14, que é transferências, né, e doações ou transferência por morte, tá? E na ficha de bens e direitos, ele vai relacionar essa parte ali da herança que ele teve também, vamos supor que seja um imóvel, né? Vai declarar pelo valor que está no campo valor de transferência da declaração final de espólio, né? E se ele, por exemplo, vier a vender esse imóvel depois e utilizar um valor de custo de aquisição superior a este valor de transferência que foi feito na declaração final de espólio, ele vai ter que recalcular o ganho de capital com base, né, nesse novo custo de aquisição que ele está informando ali e recolher essa diferença de ganho de capital atualizada, né? Então, de jeito nenhum, assim, é recomendado que o herdeiro, né, utilize depois, numa eventual alienação dessa parte da herança, outro custo de aquisição a não ser aquele que já foi estabelecido na declaração final de espólio lá no campinho valor de transferência, tá? Então, bem importante se atentar a esse caso, sempre declarar por este valor para não ter também nenhum problema. Sim, por causa do cálculo, né, do ganho. E com relação ainda a rendimentos, caso tenha rendimento de pensão, pode ser por moléstia grave ou por aposentadoria, tanto ela recebida pelo falecido de cujus ou pelos herdeiros, ele vai ser declarado também na declaração final de espólio? Sim, você declara conforme a natureza do seu próprio rendimento. Então, se são menores de 65 anos, rendimento de aposentadorias, rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa jurídica na fichinha normal, sem nenhuma particularidade. Os rendimentos isentos permanecem na fichinha de rendimentos isentos, conforme a classificação e a condição do contribuinte. Se moléstia grave não tem limite de valor a ser recebido. Se por pensão por idade, por maior de 65 anos, até o limite da tabela progressiva, multiplicado por 13, que são os 12 meses, mais o 13º, na fichinha de rendimentos isentos nesse caso. Então, o que acontece que às vezes esse valor é pago até mesmo para os herdeiros depois, né? Uma coisa é estar sendo recebido pelo titular de direito, que seria o espólio, e daí a Aline bem colocou as regras ali, né, para considerar isento ou tributável. Outra coisa é ser recebida pelo herdeiro, né? Pelo herdeiro ele vai ser tributado normalmente, tá? Então, a pessoa jurídica, quando estiver fazendo o pagamento dessa pensão, aposentadoria, enfim, vai fazer a retenção na fonte caso tiver ultrapassado ali o limite de isenção da tabela progressiva, que hoje está em R$ 1.903,98. Muito bem. Aline, na ocorrência
decorrência do trâmite, né, do inventário, caso o espólio, né, ele venha a obter ganhos através de aluguel ou algum rendimento do exterior, como que funciona essa tributação? Ela vai ser feita normalmente, carnê-leão, como que funciona? Sim, normal. Não há particularidade quanto à questão de tributação. Se estou recebendo espólio, está recebendo rendimentos de outra pessoa física, continuo obrigado a carnê-leão mensal, devido ao recolhimento do imposto, para o futuro ajuste na declaração anual, seja ela intermediária, inicial ou final. Se os rendimentos são de fonte de pessoa jurídica, já vem tributado na fonte da mesma forma, vai ficar na fichinha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O que a gente precisa salientar nessa situação é que os rendimentos pertencem ao espólio, então eles vão permanecer como todos os bens incomunicáveis. Ninguém pode ter acesso a esses valores, salvo em casos específicos onde haja uma autorização judicial. Então, os rendimentos do espólio permanecem na declaração do espólio conforme a natureza de cada um deles, não havendo qualquer dispensa, inclusive do carnê-leão. Isso entra de acordo com aquela situação que foi comentada no início, né? Para efeitos fiscais tributários, até que se encerre o inventário, o espólio, ele responde, né, por tudo que vier a ocorrer em detrimento ali do processo, né, do inventário. Recebimento de um rendimento, ele ainda vai ser tributado, não é porque a pessoa, né, faleceu que ela não tem mais obrigações tributárias, tá? Então entra de acordo com o que a gente comentou ali no início, né? Só vai se encerrar a partir do momento que o inventário for encerrado com a apresentação final da declaração de espólio, e na apresentação da declaração final de espólio, o CPF da pessoa é baixado, né? Daí se encerra todos, né, as obrigações que ela teria perante o fisco. Uhum. E como que funciona o pagamento, né, do imposto no final, né, da declaração final de espólio? Então, fiz minha declaração final de espólio, apurei o imposto devido. O responsável por este recolhimento é o inventariante, o herdeiro ou ainda o cônjuge sobrevivente, que é o que nós comentamos anteriormente. O prazo de recolhimento é o normal, até o dia 30 de abril, que é o prazo final de entrega da declaração. Regra normal também, sem nenhuma particularidade. Na verdade, ele não pode ser só parcelado, Isso. né? Ele é devido integralmente em 30/4, né? Então, não existe a possibilidade de pagar em cotas só, tá? Na declaração de final de espólio. E Aline, se houver imposto a restituir, como é que funciona? Qual a conta bancária que eu devo informar? Do espólio ou de quem está fazendo a declaração, seja ele o herdeiro, o meeiro? Somente a declaração da declaração de espólio, para essa situação, a conta do próprio espólio, né? Salvo casos especiais onde haja uma autorização judicial para uma conta diferente que daí o juiz vai determinar. Pode ser, inclusive, a conta para depósito judicial. Mas, em princípio, sempre a conta do próprio contribuinte titular da declaração. O que acontece, às vezes, é que a pessoa falece e os familiares já vão direto baixar a conta, né, dessa pessoa. E não seria o recomendado. Por quê? Porque existe ali uma possibilidade de ainda receber rendimentos, né, do decujus, né? Então, seria interessante receber esses rendimentos na conta, né, do decujus e não já sair sendo transferido para os herdeiros, né? Salvo ali uma autorização judicial para que isso ocorra. Tá? Então, justamente para isso, para que o espólio consiga cumprir todas as obrigações dele, né, enquanto ainda contribuinte, ele precisa manter a conta dele ativa também, até que se encerre o processo de inventário. Ainda em relação à restituição, caso o valor correspondente à restituição não estiver, né, no inventário, mencionado no inventário, como é que funciona? Nessa situação, nós temos duas hipóteses, que é a mais simples, que seria os herdeiros fazeriam a partilha através do cartório, na escritura pública, como um acordo a todos, ou através de alvará judicial. Lembrando que nessa situação, somente por causa do imposto de renda a restituir, não é necessário fazer uma retificação ou um cancelamento da declaração final de espólio. Seria apenas um complemento da partilha final. Comumente, nesses casos, pela consultoria, a gente observa que nessa situação é adotado a escritura pública. Por ser um valor geralmente menor que todos os demais bens, né? Sempre acaba sendo mais sociável essa partilha. Na verdade, já foi entregue a declaração final de espólio, né? Esse valor a restituir, ele não foi colado ao processo de inventário,
né? E com isso, se o inventário foi judicial, ele precisa, né, de um alvará judicial necessariamente, mas que a gente vê, conforme a Aline falou ali, os inventários, né, extrajudiciais, onde basta ali a escritura pública para partilhar esse valor de imposto de renda a restituir. Isso acontece quando há bens a inventariar, né, onde existiu ali um processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial. Agora, quando não tem bens a inventariar, é feito um requerimento para a Receita Federal deste imposto de renda a restituir. Esse requerimento ele deve estar acompanhado de certidão de óbito, de comprovação de relação de dependência, tá? E também de uma declaração de inexistência de bens a inventariar. Essa declaração ela está lá na Instrução Normativa 81 de 2001 do anexo 2, tá? Então, fazendo todo esse processinho, quem vai analisar ali a restituição, o pedido de restituição é o delegado da Receita Federal, tá? Só lembrando que já tem direito a 50% dessa restituição o cônjuge meieiro e os outros 50% serão partilhados entre os herdeiros ali legais. Tá? Se tiver algum menor, né, de idade, ele vai ser informado ali junto com o requerimento de restituição, tá? O requerimento ele é formulado pelo cônjuge meieiro, pelo inventariante ou pelo herdeiro capaz, né? E vai aguardar ali o deferimento da Receita Federal. Caso não for deferido, existe ali recurso, né? Pode impugnar a Receita Federal em relação à eventual restituição não realizada. Certo. E na consultoria, Aline, quais são as maiores dúvidas que eles têm com relação ao espólio? As dúvidas mais comuns são em relação aos tipos de declaração, que é aquilo que a gente exemplificou no início, né? Inicial, intermediário e final. Quando entrego cada uma? Quem são os responsáveis por essa entrega e pelo possível imposto gerado? Que é todo aquele conceito que a gente acabou de visualizar, né? Inicial no ano de morte do contribuinte, intermediária até que saia a decisão final da partilha, e a final do espólio, que é o modelo próprio para a partilha final e cessar, então, a persistência de qualquer tributo, qualquer ônus ou direito que o contribuinte tenha. Certo. E, por exemplo, Luana, caso seja a primeira vez que um contador vai fazer a declaração, né, de espólio, você tem alguma dica para ele? Sim, procurar saber qual que é a relação de bens, né, que esse espólio tenha, tá? É o principal, porque não pode deixar nenhum bem de fora da declaração final de espólio. Também procurar saber se essa pessoa, esse falecido, ainda continua recebendo rendimentos, para informar corretamente na declaração, tá? E importante, né? Sem autorização judicial, não transferir nada antecipadamente para herdeiros, até mesmo para o cônjuge meieiro, tá? Não, é importante separar, né? Separar o que é do espólio, né? E a partir da destinação daquele conjunto de bens e direitos que os herdeiros podem usufruir livremente, né? O herdeiro e até mesmo o cônjuge meieiro, tá? Como a gente sempre comenta, né, nos episódios, é a questão de ter o documento hábil e idôneo, né? Sim. Então, para justamente, caso venha, né, o fisco a argumentar alguma coisa, o contador tem como se justificar, né, da porquê da em relação às declaração. despesas, né, conforme a gente falou, podem ser deduzidas, né, só que sempre com a documentação, né, cuidado para quando se relacionar um dependente na declaração inicial, intermediária ou final de espólio, também trazer, né, os bens desse dependente e muito importante também os rendimentos desse dependente para que sejam somados aos próprios do decujus para fins de tributação, né? Então, isso é bem importante. Certo, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez da Luana, né, especialista, e da Aline, consultora aqui da Econet Editora. E o nosso próximo episódio é sobre o MEI, o microempreendedor individual. Caso você tenha alguma dúvida referente a esse assunto, você pode fazê-la através do link na descrição desse vídeo, nas nossas redes sociais, ou até mesmo no site do Imposto de Renda 2018 aqui da Econet Editora. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, e até o próximo episódio.